Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para meu Senhor eu canto. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Nos alegramos em poder compartilhar o Evangelho. Hoje eu senti vontade de compartilhar com vocês o Evangelho de João, aqui no capítulo 12, a partir do verso 44 até o verso 50, até o verso 50, 6 versículos muito ricos que fala assim, o resumo do ensino de Jesus. Diz assim, verso 44, e Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Olha aí. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ouvir Cristo, o verbo logos, a escritura testificada pelo Espírito Santo, a revelação. Bendito seja o nome do Senhor. Mas é preciso crer, precisa ouvir. E se você não crer, se você não ouvir, ele não te julga. Porque ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Ele veio para manifestar, para se manifestar, porque ele é a verdade, ele é a luz, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é a ressurreição e a vida, ele é o bom pastor, ele é a porta. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é manso e humilde de coração. E nós encontraremos descanso para as nossas almas, quando nos aproximamos dele, para aprender dele, para ouvir dele, para se relacionar com ele, para crescer com ele, em graça e em verdade, para ser transformado, para nascer de novo, para ser feito filho, para ser uma nova criatura, para viver em novidade de vida. Essa é a mensagem, essa é a revelação, essa é a manifestação, a expressão e a revelação da graça. Cristo, a graça e a verdade. A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque a Escritura falava que viria o precursor, que era João Batista, a voz do que clama do deserto, endireitai os caminhos do Senhor, preparai as suas veredas. E Jesus disse, olha, quando o meu filho vier, eu vou avisar você, né? Esse é o meu filho, eu vou falar que esse é o meu filho em quem me compraz. O Espírito Santo em forma corpórea vai testemunhar que ele é o meu filho, que ele é o meu filho amado. Então, quando Jesus Cristo veio e pediu para ser batizado, o Espírito Santo em forma corpórea, né? Anunciou que ele era o Filho de Deus e a voz do céu dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Ali você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo em um só momento, manifestando o amor, a graça, não é isso? Manifestando o seu Filho, a verdade, o Cristo prometido, o Messias anunciado, o enviado, o Filho unigênito de Deus, não é isso? Então Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Porque eu não vim, continuando aqui, ó. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo.
Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui, no 15, a partir do 18, Jesus fala assim, ó: se o mundo odeia vocês, aqueles que ouviram, que creram, que receberam Jesus como Senhor e Salvador, como foi anunciado pela Escritura, como foi testemunhado pelo Pai e pelo Espírito Santo. Olha, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso, o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não somente viram, como também odiaram tanto a mim como o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Bendito seja o nome do Senhor. Você é perseguido ou você persegue? Você é daquele que crê ou você vive na incredulidade? Você é daquele que aceita, que diz um sim para Cristo, ou você nega? Você não crê, você não obedece, você não quer saber do Cristo, você não quer saber do Evangelho, você não ouve aqueles que, como o corpo de Cristo, anunciam o Evangelho, anunciam o Salvador, anunciam o Cristo. Porque há daqueles que negam e há daqueles que acreditam. Há daqueles que formam o corpo de Cristo e há daqueles que são corpo de Cristo e são perseguidos por aqueles que o odiaram sem motivo, que o perseguiram, porque ele anunciou a verdade, porque ele anunciou a salvação, mas ele também anunciou uma palavra que também julga, que também condena, não porque ele deseja o mal, mas porque quem fez as escolhas contrárias à verdade, que é o próprio Cristo, rejeitou o próprio Cristo, vai colher do próprio fruto amargo que escolheu escolher. Então, só há um caminho, o caminho é Jesus Cristo, né? Aquele que nega o caminho, aquele que nega a Cristo, já está em outro caminho, está num caminho de trevas. Como diz aqui em João 3, no Evangelho de João, no capítulo 3, ele diz assim, ó: bendito seja o nome do Senhor. A missão do Filho. Porque Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas,
porque são feitas em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. As minhas ovelhas me seguem. Elas reconhecem a minha voz. Elas me obedecem e elas me seguem. Então, existe daqueles também que resistem. Em qual caminho você está? Das que ouvem a voz do pastor, das que reconhecem a voz do pastor, das que obedecem a voz do pastor, das que seguem o bom pastor, ou você é daqueles que perseguem, que negam, que não acreditam, que vive fugindo, rejeitando, se escondendo? A palavra de Deus diz, Jesus falou, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor por você me ouvir hoje. Que Deus abençoe você nessa palavra. Fique na paz, reflita. Se você já tem Cristo, anuncie. E se você não tem, escute a voz do que anuncia. Não é isso? Porque a palavra de Deus diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aqueles de quem não creram? E como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? Mas todo dia o evangelho é anunciado. A voz da sabedoria grita nas praças. Em todo canto o evangelho é anunciado. Por quê? Porque Jesus te ama para te salvar. Hoje e sempre, fique na paz. Bendito seja o nome do Senhor na tua vida, na tua família, no teu casamento, no teu trabalho, nos teus relacionamentos, nos teus sonhos, nos teus desafios, na tua saúde. Que em tudo você possa enxergar a graça de Deus na tua vida e ser uma pessoa que possa resplandecer essa graça, ser sal que tempera, ser luz que ilumina e fazer parte desse corpo, o corpo de Cristo. Amém? Fique na paz. Bendito seja o nome do Senhor na sua vida.